Na época, as dificuldades eram imensas. Primeiro, a falta de verba, né? Era tudo precário, funcionários eram poucos, os processos, como sempre, muitos, mas nós, com todo o esforço, com toda a dedicação, íamos dando conta do recado. Isso, ao longo desses 40 anos, a situação foi melhorando. Era uma situação extremamente delicada, né? Na Paraíba nunca tinha havido um distrito coletivo, no Rio Grande do Norte nunca tinha havido um distrito coletivo e em Alagoas muito menos. Uma vez eu perguntei ao presidente do sindicato da federação, por que é que vocês não fazem distrito coletivo em Alagoas? E o Rio Grande do Norte começou a fazer. E por que é que não fazem em Alagoas? Ele disse, porque lá é tudo resolvido na base do tiro, da bala. Não dá para fazer um distrito coletivo. Foi esse o grande desafio que nós enfrentávamos em Recife naquela época. Nós criávamos uma tabela de tarefas, dizia o que é que ele tinha direito, como é que era pago, como é que devia ser pago, tudo mais. Aqui foi uma carta de euforia do trabalhador da cana-de-açúcar. Greve a gente tinha que jogar nas carreiras, porque para ver quem é que tinha razão e tudo, né? E nesse tempo era muito agitado. Puxa, hoje em dia acho que é tão tranquilo, nesse tempo era agitado. Naquela época eu fazia as coisas muito compridas, fiz fazer um relato assim da minha vida como juiz de trabalho, né? E realmente ficou muito demorado. Eu penso que ela estava com sono, né? Até alguns dos meus filhos já estavam com sono. Na época, as varas do trabalho do Recife funcionavam na Avenida Guararapes, no prédio de APC e APB, daqueles antigos institutos de previdência. E o tribunal funcionava em 2 andares do edifício JK, na Dantas Barreto. Era tudo precário, funcionários eram poucos, os processos, como sempre, muitos. Na época, a 6ª Região tinha jurisdição sobre os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Muitos colegas eram frequentemente deslocados para atuar em Macau, Mossoró, Penedo, o que trazia algumas dificuldades, né? Hoje já não vivenciadas pelos juízes que integram a 6ª Região, porquanto foram criados o Tribunal de Alagoas, de Paraíba, 13º TRT, o de Alagoas, TRT da 19ª Região, e do Rio Grande do Norte, 21ª Região. Comecei em Macau, depois Palmares, Escada, 5 anos em Palmares, 5 anos em Escada, 1 ano e meio em Palmares. E depois Recife. Fui de vara em vara, depois com o tempo, que é sempre por tempo, né? Tempo e merecimento, antiguidade e merecimento. Aí fui para desembargadora, passei um tempo lá, uns anos, e depois ia chegando a expulsória e saí antes. Pronto, foi minha vida do tribunal. Primeiro contato mesmo com o Tribunal Regional do Trabalho de Recife se deu, eu acho que se deu muito antes. Foi a primeira vez que eu fui ao tribunal, quando fui convocado por Eurico Chaves, que era presidente, para substituir na junta de Escada, que fica a 47 quilômetros, 48 quilômetros de Recife. E eu fui substituir na junta de Escada. E com o recado dele de que passando em Recife, antes de ir para a junta, fosse conversar com ele, eu fui. Quando chegar lá, ele disse, o senhor sabe o que vai fazer, né? Eu disse, não estou entendendo. Vou julgar processo, né? Ele disse, mas o senhor vai encontrar lá. Ele ficou assim, um pouco assombrado. O senhor vai encontrar uma situação lá que o senhor vai ter de superar essa situação. Faça lá, o que é que eu devo fazer? Você faça o que faz em Natal, a mesma coisa. Bom, eu fui, cheguei à junta de Escada, a audiência começava de 8 horas e terminava às 5 da tarde, com o intervalo para o almoço. Só tinha um dia na semana. E foi feito um pregão, chamou-se o empregado veio, o empregador não veio. Então, eu fazia o que fazia em Natal. Esperei 5 minutos, chama de novo. Chamou de novo, o empregador não veio. Aí eu disse, revelia. E que revelia, julguei o processo, revelia. Quando eu fiz isso, todo mundo protestou, inclusive o vocal dos empregados. Mas aqui nunca houve revelia. Como nunca houve revelia? Nunca houve revelia.
Bom, está vendo agora. O que é que a gente vai fazer com o advogado? O senhor não faz nada, o senhor é advogado. Quem vai fazer é o advogado da parte, deve recorrer para Recife. Bom, saiu, quando foi mais tarde, quando eu estava já terminando a audiência, perto do almoço, chegaram vários dirigentes sindicais. Presidente do sindicato, vieram falar comigo. Doutor, nós queríamos que o senhor nos ajudasse. A junta de escada, nós nunca conseguimos fazer uma execução aqui. O juiz não faz execução. Eu chamei o secretário e disse, o que é que está vendo? Cadê os processos de execução? Ele está dentro daquela gaveta, aqueles birôs antigos do DASP, uma gaveta muito grande, os processos estão todos lá. E eu fui, manda arrombar a gaveta, a chave não está aí, mas arromba e traz os processos. Eu quero despachar os processos. Então, todos os processos que, porventura, o empregado tivesse levado a melhor, estavam todos engavetados. Nenhum para frente. Eu tirei tudo e mandei executar por portaria, para não assinar um por um, fiz uma portaria citando o número dos processos e mandando executar. E o secretário, que era um homem ilustre, era George, me lembro bem dele, George disse, mas presidente, eu nunca fiz uma execução, não sei como é. Eu disse, então tudo bem, eu vou trazer de Natal um processo com execução, que começa a execução e termina, e você faz por ele. Pega todos os documentos e faz por ele. E eu, conversando com o presidente do sindicato, disse, agora não estou entendendo, por que o senhor não reclamou isso antes? Só agora que o senhor vem reclamar isso, já tem não sei quantos anos. Nunca houve uma execução nessa junta. Aí ele disse, doutor, o último presidente que eu sucedi no sindicato morreu com 8 facadas. E segundo a polícia, ele se suicidou com 8 facadas. Ele se suicidou com 8, como suicídio, a polícia deu como suicídio. Isso, preciso ver, que foi em 1964. Abril, maio de 1964. Então, a partir daí, eu comecei a compreender o problema de Recife, os desafios que a gente tinha de enfrentar no futuro em Recife. Era exatamente esse. Você, de um lado, tinha o pessoal de esquerda, do outro lado, tinha o pessoal de direita. E você tinha de tomar a posição. Tinha de tomar, infelizmente, é isso, tinha de tomar a posição. Bom, essas greves dos canavieiros que nós temos todo ano. Todo ano tem uma greve de canavieiro. E eu fiquei especializado nessas greves. E procurar fazer, eu organizei uma planilha, né? E procuramos fazer com que as greves durassem o mínimo possível, inclusive que havia preocupação do governo, o governo militar, né? O governo militar tinha muito receio que uma greve dessa se espalhasse e se transformasse numa verdadeira revolução. Então eles tinham preocupação que fosse decidido logo. Isso no futuro me ajudou muito, porque como eu tinha ajudado a essas greves a se resolver rapidamente, isso em benefício também dos próprios trabalhadores, né? Porque eles perdiam dias, né, de greve, discutia-se muito se tinha direito a receber os dias de greve ou não. Então, se esses dias de greve fossem curtos, eles pediam pouca coisa. Nós começamos uma campanha salarial aqui no estado de Pernambuco em 79, quando assumi a federação em 72 e 79, nós fizemos uma campanha salarial muito forte aqui no estado de Pernambuco. Foi a primeira no estado depois do golpe de 64 e no campo foi a primeira aqui em Pernambuco, no Brasil inteiro. Na primeira negociação em 78, 9, nós conseguimos uma negociação com a classe patronal. Em 80 já não consegui mais, não houve a negociação e nós já tivemos a necessidade de botar para a Justiça do Trabalho em dissídio coletivo. E foi muito importante naquele período porque os resultados que foram obtidos no julgamento do dissídio coletivo, no tribunal, para os trabalhadores foi muito bom, porque a gente não conseguia, naquele período, a negociação
em mesa com os patrões. Salário família não existia para o trabalhador rural, só existia para o trabalhador urbano. Então, nos primeiros dissídios importantes aqui na região, foi estabelecido por Pernambuco o direito ao salário família ao trabalhador do campo. E os empregadores, muitos deles respeitavam essa norma, porque se tratava de uma decisão do tribunal. Embora, reconheço, não existisse uma fonte de custeio, mas era o respeito a uma decisão que foi construída pelo tribunal para apaziguar as relações no campo. Este foi o primeiro marco, no meu entender, mas que vem de uma evolução grande. A Justiça do Trabalho, ela cresce quando há um desenvolvimento econômico do país e cresce também em importância quando há uma recessão, quando há uma situação econômica que impõe a busca dos trabalhadores aos direitos mínimos para assegurar, às vezes, sua subsistência. Greve a gente tinha que jogar nas carreiras, porque para ver quem é que tinha razão e tudo, né? E nesse tempo era muito agitado. Puxa, hoje em dia acho que é tão tranquilo, nesse tempo era agitado. Havia muita reclamação, mas tentávamos sempre fazer, inicialmente tentávamos fazer um acordo. Então, quando não era possível, então fazíamos a instrução do processo e dávamos a sentença, mas sempre naquela tentativa de resolver a coisa amigavelmente. É uma coisa maravilhosa a gente abrir e ver a luta dos canavieiros na época, o que era, o que se conseguia através dos dissídios, o que se conseguia através das convenções coletivas, porque embora eu não participasse do julgamento dos dissídios, mas era eu que julgava as questões pertinentes ao cumprimento de dissídios, né, como juíza de primeira instância. As greves eram constantes, a insatisfação também, mas também nesse sentido evoluiu o direito do trabalho e a aplicação da justiça. A grande questão da época era o maniqueísmo. Era de um lado o pessoal de esquerda, do outro lado o pessoal de direita. E quem demarcava nitidamente essa posição eram os senhores de engenho. Os canavieiros de um lado, os patrões de um lado, o empregado de um lado e os patrões do outro lado, né? Todo mundo tomava um partido a partir dessa concepção. Isso aconteceu sempre. Os dissídios coletivos, eles, inclusive, tiveram repercussão não só no Estado, mas repercussão nacional, porque mostrava em nível nacional que a luta dos trabalhadores de Pernambuco não estavam mais sob a tutela do Ato Institucional número 5 ou submetido às leis de segurança. Era uma nova ordem que as lutas trabalhistas possibilitavam. Na época a gente fazia o dissídio e a gente fazia pela lei de greve, né? Cumpria a lei de greve, e quando instalava o dissídio, quando havia a acordar negociação, a greve também instalava a greve, e quando ia para o tribunal, a greve já estava deflagrada no campo. E o tribunal agia com muita rapidez, a questão da agilidade das audiências, e não passava mais de 8 dias para a instalação de julgamento do dissídio coletivo. Dissídios coletivos até com 130, 140 cláusulas. Eu ficava de 9 da manhã até 3 horas da madrugada. Do Bandep, quantas e quantas vezes eu fiquei solucionando questões que a sociedade às vezes não tinha conhecimento, porque estava 3 horas da manhã, o jornal estava fechado já. Os sindicatos representativos dos empregados descobriram de repente a força do dissídio coletivo. Então não foi fazer uma greve. E essa greve reivindicavam o que queriam, os seus direitos. E depois de algum tempo essa greve durava, às vezes tinha êxito, às vezes não tinha êxito. A que teve mais êxito foi a greve dos trabalhadores na indústria do açúcar. Os operários, trabalhadores na indústria do açúcar, conseguiram realmente paralisar os trabalhos dos empregados da indústria do açúcar. Eram empregados das usinas, dos engenhos,
a maior atividade desenvolvida em Pernambuco naquela época era a da indústria do açúcar. Quem organizou os trabalhadores do campo foi Francisco Julião. Foi líder, né, dos trabalhadores do campo. Ele organizou as ligas camponesas. As ligas camponesas é que organizavam essas greves. Ele organizava as greves, né? E nós procurávamos fazer com que as greves fossem resolvidas mais rapidamente, em benefício dos próprios trabalhadores, porque se a greve fosse prolongada, e naquela época o Tribunal Superior entendia que não, o grevista não tinha direito a receber os dias parados. Então, se prolongasse muito, os grevistas perderiam os dias parados. E a Justiça do Trabalho vem exatamente normatizar essas relações e vem estabelecer um novo campo de direito para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer ver aos proprietários a necessidade de que eles precisam se modernizar dentro das próprias condições do desenvolvimento das relações de produção no campo. Eu não consigo dissociar a criação da Justiça do Trabalho da abolição da escravatura. Para mim, do ponto de vista histórico, é até muito próximo e veio justamente a dar margem a transformar aquelas pessoas que estavam fora da sociedade do ponto de vista dos direitos, os escravos mais especificamente. Foi a Justiça do Trabalho que veio a permitir, primeiramente, uma estruturação no sentido de se considerar cidadãos na plenitude de seus direitos e obrigações. Os trabalhadores rurais tinham muita confiança no tribunal aqui em Pernambuco. Uma experiência que, para mim, foi muito importante, aquele período de reinício das campanhas salariais dos trabalhadores rurais, canavieiros aqui em Pernambuco. Se o patrão queria, de algum modo, qualquer coisa ilegal que o empregado se negasse a fazer, o empregado apanhava. Era surrado, se fosse homem, fosse mulher, era surrado. Em escada mesmo, como eu lhe falei no começo, primeiro processo que o patrão apareceu, eu propus acordo. Era uma mulher grávida. Mas ele readmite a senhora vai trabalhar com o seu salário. Eles para apanhar de novo, doutor, eu já apanhei demais. E agora eu estou grávida, eu não posso apanhar mais. Era tudo assim, era tudo muito violento, uma situação muito difícil mesmo. Nós, nesse período de 80 a 85, nós chegamos aqui até lançar um documento, Açúcar com Gosto de Sangue, porque era tanta violência, tanto relato de trabalhadores na época, e a gente chegamos a dizer que o açúcar do Pernambuco era doce, mas tinha gosto de sangue. E lançamos esse documento, Açúcar com Gosto de Sangue, distribuímos aí. No meio urbano tem uma também muito interessante e muito triste, essa não é no sentido da vitória, mas assim, da perda, foi no momento da privatização do Banco Bandep. Muitas agências fecharam, muitos trabalhadores foram dispensados. Houve casos assim até de pessoas que adoeceram gravemente e nós tentamos aqui no tribunal conciliar essa situação, diminuindo essa perda tão grande para a classe trabalhadora. No passado sempre houve muitos dissídios coletivos de canavieiros, como também dos bancários. Nos últimos anos é que a coisa diminuiu bastante, porque também diminuiu, né, o número de usinas, o trabalho de banco também passou a ser mais informatizado, mas, na verdade, havia muito... Todo ano era aquela mesma coisa de problemas de dissídio coletivo, principalmente dessas duas categorias. A greve havia maior intensidade, fato, eram mais frequentes, mas isso decorria muito da ambiência socioeconômica tão vivenciada. A economia do Estado amadureceu. Hoje os postos de trabalho se multiplicam e a economia do Estado já não depende, como naquela época, basicamente da agroindústria canavieira. Essa história já desapareceu, né?
já não há mais essa guerra contra os canavieiros, essa coisa terrível. Isso foi feito mais por pressão jurisprudencial. A pressão, o tribunal era pressionado a julgar daquela maneira e aquilo ia revoltando o pessoal, né? E a coisa ia efervescendo cada vez mais. Hoje não tem mais isso, o tribunal hoje se comporta de outra maneira. Né? Mudou muito. Eu acredito que hoje os desafios de Recife são menores, até porque diminuiu muito a área de jurisdição do tribunal, que era 4 estados, hoje é apenas Pernambuco, né? 4 estados e um território federal, hoje é apenas Pernambuco. Hoje nós estamos vivendo um momento muito rico, entendo eu, da justiça do trabalho, porque o desenvolvimento que o país vem enfrentando, ele traz novas demandas, traz novos desafios para a justiça, muito mais profundos, muito mais complexos, e que nós temos marcado justamente esta posição com a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, que ocorreu na última reforma constitucional mais densa. A ampliação da competência da Justiça do Trabalho vem justamente em resposta a que é uma justiça ágil, uma justiça preparada, uma justiça identificada com a sociedade para poder dar respostas que a sociedade precisa.